Olá, pessoal do Saber Alto, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Rodney Dancas e hoje nós vamos conversar com uma figura, cara. O cara é bom demais. Ele é advogado, no meio militar, no meio civil. Mas hoje eu chamei o doutor Márcio Ikeda. Ô, Márcio, Marcião, chamei aqui para ele falar sobre o assédio. Muitas vezes serviço público, muitas vezes na iniciativa privada. Pô, Márcio, obrigado por ter vindo aqui falar sobre esse assunto que é um pouco delicado, né? Eu agradeço, Dancas, pelo convite. Fico muito honrado em estar aqui e estou à disposição. Legal, Vamos falar legal, um pouquinho legal. de assédio, né? Vamos falar, porque é o Vamos. tema atual, né? E o assédio é tratado de formas diferentes, né? Em iniciativa privada e pública, né? O assédio é um tema muito relevante hoje em dia. O pessoal vem combatendo bastante, inclusive nós temos cartilhas que o TST fez, Ministério Público, né? Inclusive o assédio também no meio da, no, me- no meio do funcionalismo público é uma coisa muito constante e vamos falar um pouquinho. É, e é legal falar com o Márcio aqui, por quê? Porque ele militou, inclusive, na área pública, na área policial. Ele me contou aqui que ele conhece bastante direito militar. E até vou deixar um recado. Sabia que o podcast aqui, ele tem convênio com a Unifecaf? Já ouviu falar da Unifecaf? Já ouvi falar, Unifecaf, É, tenho muita admiração por essa universidade, né? Eu. o pessoal que assiste aqui, o pessoal que está assistindo aqui o nosso canal, tem direito ao descontão. O dinheiro tá curto hoje, hein? Dinheiro tá. Menos para advogado. Sim, Advogado ganha sim, bem. sim. Advogado ganha bem. A gente aqui não ganha bem. Não, É isso, né? Então, aí, você que está assistindo e quer fazer um curso de graduação, pós-graduação EAD, a gente fez um convênio com a Unifecaf e a gente tem o descontão de 20%. Para ter acesso a 20%, é só escrever seu nome aqui no primeiro link, na descrição do vídeo, tem lá um formulário, preenche o formulário, vai no site da Unifecaf, pega o curso mais barato, negocia e depois fala assim, olha, eu assisti o podcast e eu já coloquei meu nome lá. Ainda vai ter mais 20% de desconto. nossa, que bacana, É, hein? ó, Pô, o agora. coordenador do curso de Direito da Unifecaf é muito meu amigo, É Mike sério? Yusuka. Ó. Excelente professor. Qual é o nome dele? Mike Ô, Yusuka. Mike, tá na hora de você vir pra cá, hein? Você tem que falar, vou falar com o CEO lá, com o Marcel, pra você vir aqui, né, Marcel? É, o Marcel que me convidou. Pô, legal. Deu uma ordem, né? Deu uma ordem, né? O cara é CEO. Eu Marcel, sou forte assim. abraço. O pessoal quer desconto aí no Unifecap. 500 polos no Brasil inteiro, mais de 50 mil alunos. Convênio com a gente aqui. 20%, né? Sim, Pode dinheiro sim. pra caraca. Ô, Márcio, você é advogado, né? Sou Cara, advogado. você tem visto muito. O assédio tem aumentado ou diminuído nas empresas? O assédio tem aumentado muito. Porque, assim, o assédio, eu falo assim, se nós pensarmos, né, falo assim, o trabalho dignifica a pessoa. Assim, se o trabalho dignifica a pessoa ela cresce no trabalho, ela cresce como ser humano trabalhando. Como que se ela está trabalhando num lugar onde não respeitam ela, depreciam ela, a dignidade dela, então como ela vai crescer? Isso vai contra os direitos humanos. E isso tem que ser coibido de forma rígida. Mas você falou assim, a gente ouve dizer que o trabalho dignifica a pessoa. Quando você fala assim, quem é você? Quem é você, Márcio? Ah, eu trabalho em tal lugar, eu tenho um escritório e tal. Na verdade, quando a gente pergunta quem é você não fala, eu sou filho da minha mãe, que é tal, meu pai, da família tal. Isso era no passado. Quando você pergunta quem é você, eu pergunto assim pro pessoal daqui da minha assistência, quem é você, Eduardo? Ah, eu trabalho lá no podcast, lá no Saber Alto, lá no Pensar Alto e tal. Ele já fala, porque é isso, né? Essa identidade da pessoa está relacionada ao Ela trabalho. está representando a empresa dela, né? Ela representa a empresa dela. E imagine como é difícil uma pessoa representar a empresa, fazer o seu serviço do melhor modo possível, com amor, e, na verdade, ser boicotado por um superior dentro da própria empresa, por exemplo, né? Que nem assim, uma coisa é você não respeitar a pessoa como ser humano. Outra coisa é você ser rígido, fazer com que a pessoa cumpra os compromissos dela dentro da empresa. Isso é uma coisa normal, isso não é assediar. Agora, assim, quando você começa a perseguir reiteradamente uma pessoa,
Ou talvez o assédio organizacional, que muito comentado hoje em dia, que um chefe, diferença de chefe, líder, né? O líder ele consegue conduzir uma equipe de um jeito sábio. A equipe gosta dele, tem o respeito dele, e ele não precisa mostrar esse respeito. O chefe não. O chefe, ele é limitado. Eu considero um chefe limitado, por isso que ele precisa impor. Normalmente, você pode ser um diretor, só que assim, você, na verdade, para contentar um CEO da empresa, por exemplo, você vai fazer tudo o que ele quer. Mas, mas como que ele vai fazer isso? Explorando os gerentes. Aí, e todos os gerentes começam a ficar contra ele. Isso é um assédio organizacional, né? E a gente pode, em analogia, passar. Vamos pensar numa polícia militar, já que nós falamos no direito militar, né? A polícia militar, A Polícia Civil também a tem polícia civil, delegacia, delegacias. GCMs, né? Tá crescendo bastante, Isso né? acontece muito, né, nas corporações públicas, nas instituições públicas. A polícia militar, por exemplo, ela é regida pelo princípio da hierarquia e disciplina, não é isso? E aí, só que assim, eles confundem hierarquia e disciplina com humilhação, muitas vezes, com perseguição, muitas vezes. E a bandeira que nós levantamos, nós advogados, nós não queremos um funcionário que não cumpra com seus deveres. Ao contrário, eu quero aquele funcionário, eu acho que todos, porque a gente deve respeito também à instituição que a gente trabalha, a gente tem que cumprir com nossos deveres, mas a bandeira que eu levanto sempre é assim: nós não podemos também ser humilhados, nós somos seres humanos. E se o emprego nos dignifica, se o nosso trabalho nos dignifica, então assim, como nós vamos nos sentir dignos do trabalho se o próprio superior não. O Márcio, quando o superior ele assedia, ele prejudica o trabalho do seu subordinado, seja numa relação institucional, uma relação pública ou privada, você citou Polícia Militar, a gente fala Polícia Civil, a gente fala GCM, Polícias Federais, Polícias Penais, ou seja, serviço público. E também a gente sabe que o assédio ocorre nos meios da iniciativa privada. Sim, Mas para o nosso público, existe o assédio velado, é a piadinha, é olhar no relógio, você foi no banheiro de o novo. Como sarcasmo, que né? funciona isso? Me dá esses exemplos, porque às vezes a gente está a gente tá normalizando o assédio, Sim, né? Como sim. que eu posso perceber que aquela conduta do meu superior não é algo que tem que ser normalizado e já entrou no campo do assédio? Como que eu identifico isso? Se observando um superior, a gente percebe toda vez a piada, o sarcasmo ao falar com um subordinado, ou ele, a todo tempo ele fala assim, você entendeu? Eu mando aqui. Então isso já é praticamente uma ameaça. Nossa, qual- todos nós podemos ser despedidos, a gente não sabe o dia de amanhã, só que ele fala direcionado para o funcionário. Aí o funcionário fala assim: olha, eu preciso de uma assessoria disso ou daquilo para conseguir conduzir melhor o meu serviço. E o supervisor falou que assim, mas você não está conseguindo dar conta do seu serviço? E isso normalmente ocorre em um assédio, no assédio organizacional, né? Por quê? Porque normalmente um chefe, vou chamar de chefe, não vou chamar de líder, que ele usa dessas tratativas para conseguir dominar, é uma relação de domínio em cima dos subordinados. E aí, o subordinado, ele não tem o respeito pelo chefe dele. Ele obedece porque ele tem o temor. Chama de temor reverencial. Pelo menos Temor é isso reverencial. mesmo? Isso. E como isso ocorre? Vamos puxar um pouquinho só para a área pública, porque na área privada a demanda judicial é maior. Na área pública, nas instituições de controle, policiais, por exemplo,
você está falando que isso acontece no Brasil. Deve acontecer numa polícia militar, numa polícia civil, na polícia técnico-científica, na GCM. Muito. Cara, como que será que Tem como coibir? porque ele é superior, Ele se eu chamar atenção, eu vou fingir, eu ser vou infligir. repreendido. Porque tem a hierarquia e disciplina na polícia Sim, militar, tem a disciplina na própria polícia civil. Os órgãos do Estado são hierarquizados. sim. Como que que eu procuro na prática? Na prática, assim, a pessoa está sentiu que existe um assédio, ou contra ela, ou contra a, a todo o pessoal que trabalha com ela procura um superior acima do superior dela. Não tem como se recorrer a um superior acima. Existem órgãos como a ouvidoria, né, na Polícia Militar, a ouvidoria, a corregedoria, o Ministério Público e até a Comissão de Direitos Humanos, em último caso. Nós temos como recorrer a órgãos muito fortes, órgãos sérios que eles tendem a coibir esse tipo de ação. Eu vou puxar um exemplo na área pública. Sou servidor público de um órgão. Se for polícia, dando só um exemplo, cara, não tô falando o que está acontecendo. Na polícia militar, se eu vou com o comandante geral, eu não tenho mais para quem recorrer. Se for delegado geral, eu não tenho mais para quem recorrer. Se eu sou fiscal federal, o superintendente lá, não tem que me assediar, não tem como que é na prática, cara? Existem Porque, as ouvidorias, né? mas a ouvidoria vai estar subordinada ao chefe lá. É, é muito, é uma, Ou eu tô errado? não, é uma situação, assim, complicada, mas, assim, a gente tende a ir para a ouvidoria, né? Existe a corregedoria que, na verdade, elas vão supervisionar a corporação, né? Isso existe na polícia militar, existe na polícia civil também, e o Ministério Público, nós temos o Ministério Público, né? E também o último caso, a Comissão de Direitos Humanos, porque isso é uma afronta aos direitos humanos. Se eu me sentir, eu vou dar um exemplo. Você é advogado, Sou você advogado, atua nessa área. atuo nessa Se área. eu me sentir, tô dando um exemplo aqui para você, né, para saber quais são os caminhos. Acho que o objetivo também do podcast é levar conhecimento nesse sentido. Pô, eu não confio na minha ouvidoria, tá subordinado ao meu chefe, ao meu diretor, ao meu secretário, né? Ou a ouvidoria de uma empresa está subordinada ao CEO. Eu posso procurar você que é advogado? Pode, E qual é o caminho pode, nesse caso? pode nos procurar, inclusive, em alguns casos, assim, em empresas, eles existem um canal de escuta que não está ligado diretamente às empresas, né? Esse canal de escuta, o que que ele faz? É implantado dentro da empresa um canal de escutas exatamente para que as pessoas possam fazer denúncias anônimas, né? Ela pode se identificar, mas denúncias anônimas. E o canal de escuta, ele cobra das pessoas, ele cobra da chefia uma providência em relação a isso. No âmbito público, nós temos a Lei dos Funcionários Públicos, Lei 8.112 de 90, né? Nós temos crimes, nós temos o direito penal aí para coibir também O isso. assédio ele sai da área administrativa e entra no campo penal, então. Sim, o assédio moral, ele não está tipificado no direito penal. Por isso Tá. que nós temos assim cartilhas, o Ministério Público, inclusive, coíbe isso, o TST, tem uma cartilha do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Agora, no caso, o assédio sexual, sim, né? Já está tipificado, o artigo 216A, se eu não salvo engano, ele já coíbe diretamente. Você falou o seguinte, que o assédio, né, é quando o superior tem aquele domínio sobre outra pessoa e não quer que essa pessoa tenha sua luz própria. Vou colocar de Sim, um jeito bem mais simples aqui para o nosso público entender. O assédio, ele é sempre pessoal, assim, eu me sinto assediado ou eu olho o comportamento do meu chefe com outro par meu.
e eu posso pedir, falar, ó, você está assediando um colega meu. Eu tenho essa denúncia cruzada ou indireta? Como Tem. funciona isso? Pode. Se eu percebo que um colega meu está sendo assediado, eu posso denunciar, sim, o meu chefe. Existem alguns tipos de assédio, que nem o assédio vertical, por exemplo. É do chefe para o subordinado. Tem o assédio horizontal. Pode ser o pessoal pode ter eh, a equiparação de cargos e um- uma pessoa pode assediar outra. Existem alguns tipos de assédios, mas pode sim, assim, não precisa a pessoa ter medo dela ir lá e falar diretamente. Uma outra pessoa verificando o assédio, ela pode denunciar. Mas quem está sendo assediada pede para o colega, "Ô, denuncia lá que eu não quero denunciar". Mas, O ideal era ela e denunciar, se a né? pessoa achar que é normal? Tipo, o chefe fica, eu vou no banheiro, mas ele pergunta a hora que eu volto, porque às vezes eu demoro, pergunta se foi fazer tomar café de novo, pergunta se por que não deu tempo de terminar. Para a pessoa, depende da cultura dela, é normal isso. É, mas quando as perguntas começam a incomodar ela e são reiteradas, aí sim. Não, É, então aquela ação do superior tem que incomodar. Se a pessoa não se tem sente como. Não, incomodada, vamos pensar assim. Vamos pensar em uma coisa simples. Tem aquele post-it, né? Que a gente. Eu fiz um post-it do meu amigo Idancas. E tô brincando e jogando para os meus amigos aqui da empresa. Só que você não se sente incomodado. Você fala assim: ah, eu levo na brincadeira e tudo bem. Mas se eu fizer um post-it de uma pessoa que se sinta incomodada e começo a fazer isso, eu sou superior, por exemplo, dela e começo com o intuito, o que importa é a intenção. Com a intenção de machucar ela de alguma forma, caracteriza assédio. o assédio tem que menosprezar o subordinado. Existe assédio invertido? Existe assédio invertido. Conta aí. Então, eu posso começar a assediar o meu superior, né? Inclusive, eu posso pegar alguns outros colegas e todo mundo começar a fazer brincadeiras de mau gosto com o superior, alguma coisa que mexa com a autoestima dele. Ah, o meu superior é incompetente, né? E começa a falar, nossa, ele faz tudo errado, não sei como ele é chefe, né? E aí é o assédio invertido. Particularmente, eu nunca tinha ouvido falar desse assédio invertido. Você está me trazendo ideias aqui, e eu acho legal aqui o Saber Alto, que é o manual do conhecimento. Cara, Sim, o podcast eu aprendo bastante. Então, tá falando o seguinte: que o subordinado pode assediar o chefe ou o diretor, pode. causando um clima de insatisfação e de Na derrubada desse. empresa. Caraca, velho. Para caracterizar o assédio é simples. É só entrar numa empresa, chega numa repartição, por exemplo, Tá, assédio organizacional. Vamos pensar, pode ser na iniciativa pública ou na privada. Você tá. vê, tem um líder e todo mundo que está abaixo daquele líder está insatisfeito. Todo mundo, o tempo todo, muitas cobranças, excesso de serviço, por exemplo, a pessoa que dá um prazo muito, o líder que dá um prazo muito curto para a pessoa devolver um serviço impossível de ser cumprido, e isso acontece reiteradamente, caracteriza assédio. Mas, cara, eu vou até puxar para o serviço público. Numa delegacia de polícia federal, numa delegacia, né, Departamento de Polícia Federal, delegacia de Polícia Civil, num batalhão de polícia, numa inspetoria de guarda. Se a gente só pegar a polícia militar, o bombeiro militar, se o cabo e soldado tiver insatisfeito com o sargento ou com o tenente, isso é motim. É, O assédio entra no campo é penal, ex- cara. exatamente E se ele tiver armado, é revolta. é, Basta ele estar com a arma, né? Olha que loucura. e por E isso o que assédio não é só de cima para baixo, é de... de baixo para cima. Caraca! E no direito militar, por exemplo, se for quem vai julgar é a justiça militar, né? Porque eles têm uma lei própria deles.
entre aspas, né, direito penal militar, processual militar, né? Então eles vão ser julgados de forma diferenciada. É, pegando essa área aí, essa área militar, só para fazer uma complementação, principalmente para você que está estudando direito, é formado em direito, ou quer militar no direito, ou até você que está assediando ou sendo assediado. Na área militar, se eu assediar o superior, eu vou cometer um crime chamado motim ou revolta, dependendo das características, dentro de uma unidade militar, Sim. seja unidade militar estadual ou federal. No assédio, além de responder criminalmente, o assediado pode entrar com uma indenização, essa é o pedido de indenização. E para quem quer esse pedido de indenização quando o assédio é dentro de uma área pública? É para a pessoa ou para o Estado? Vamos dar uma ampliada nesse direito aí. Então, no caso do assédio, no meu ponto de vista, eu acredito assim, na verdade, assim, se for na área privada, o assédio vai para o trabalhista, né? Se for numa área pública, por exemplo, acredito eu que seja muito difícil entrar com uma ação civil de danos morais. Eu acho que provavelmente no militar vai ser resolvido dentro da instituição, no Tribunal de Justiça Militar mesmo. E nesse caso não cabe uma ação assim de reparação de danos. É difícil. Mas ele pode, por Até exemplo, no serviço ah, público, ou até no particular, o meu chefe me assediou tanto ao longo do tempo que eu não fui promovido. Olha aí, até caberia, né? Até né? caberia. Se ele mostrar isso ao longo do É, tempo. até caberia. Eu não sei se ele iria conseguir êxito, Esse é um mas bate-papo, é uma conversa, né? mas A gente tá aprendendo, né? a- Saber alta até, aqui. até caberia. Eu acho que com provas robustas, né? Eu acho que até ele iria conseguir uma indenização. E no caso dele ter sido preterido, por exemplo, numa promoção, por exemplo, na Polícia Civil, na Polícia Militar, pô, ele me deu porque é muito conceitual, o conceito foi Sim, baixo, e pelo conceito baixo eu não consegui uma promoção. Ou foi preterido numa lista de classificação diferente de concurso, onde você foi, tem, pela evolução do houve uma cargo. discriminação no caso? Não é assim, eu acho que você não é bom nisso. Caramba, você está tratando de forma pessoalizada. A Constituição falou que o tratamento público é impessoal. Sim. Nesse caso poderia Caraca, pleitear, né? poucos advogados falam disso, né? Poderia pleitear, sim, poucos advogados, né? É porque todo mundo fala assim, meio militar, hierarquia e disciplina. Mas espera aí, Você falou eu fui que discriminado, eu né? queria voltar nesse assunto, que você teve uma fala forte, cara. Vamos falar sobre o meio militar. Vamos envolver as três forças, Exército, Marinha e É, Aeronáutica, e as tá, duas estaduais, Polícia e Bombeiro. tá. Então a gente está pegando os federais, os militares federais e militares estaduais, que são regidos pela hierarquia e disciplina. Não é só os meios militares, mas vamos pegar esses dois, porque você teve uma fala muito forte sobre hierarquia e disciplina. Você falou assim: hierarquia e disciplina não se confunde com humilhação. Não se Cara, e o confunde. que eu mais vejo hoje das notícias de imprensa, da grande mídia, dos podcasts, nos cursos de formação ou em treinamentos, os subordinados sendo humilhados e desculpa, eu ia colocar desculpa, não, desculpa, e a fala desses superiores é para fortalecer o caráter. Onde que está essa linha tênue, que isso faz parte do curso, isso não é humilhação, ou a humilhação faz parte de forjar o caráter militar. Não, a humilhação não faz parte de forjar o caráter militar, né? Uma coisa é um curso rigoroso que possa formar militares bem preparados na atuação em proteção dos cidadãos e tudo mais. Outra coisa é um curso humilhante, né? Até pouco tempo atrás nós tivemos até o curso aquele filme, né, do Tropa de Elite e tal. Então, algumas Ali, situações, vamos pegar a Tropa de Elite. Todo mundo assistiu, principalmente o primeiro, que tem aquelas fases do policial que está se preparando para o curso do sim, BOP. O que é aquilo na visão jurídica?
É um Então, curso forte? aquele curso houve em alguns pontos a humilhação, eu acho. Porque a pessoa o ser humano, ele tem um limite, né? Eu lembro de uma cena de um oficial lá que ele estava com a, a bota, o pé em carne viva, né? E não, você tem que fazer isso ou fazer aquilo, mas ele está sofrendo, né? Aquilo já passa do respeito pela dignidade da pessoa humana. Ficar acordado, né, é normal, faz parte, a privação do sono faz parte do curso. É, Mas a dor intensa, física ou mental ou moral, é isso? é isso. A dor intensa física até quando, né? Que a gente pode. Ah, não, vou te deixar, por exemplo, você tem que ter uma resistência ao sol. Vou te deixar preso numa gaiola. Ao... Tá errado. Tá errado. Mas numa É até uma academia, tortura, né? mas Até uma uma, tortura. mas uma academia militar. Não estou citando nenhuma academia aqui no Brasil. Tá. Nós temos aí as 3 principais das Forças Armadas e temos das polícias e bombeiros militares. Mas quando aquele aluno, aquele cadete, aquele soldado que está em curso de formação, ele fica no pátio para avançar o rancho, 30 minutos, 40 minutos, em forma, sem poder se mexer, debaixo de um sol escaldante ou de chuva intensa. Isso é para formação ou isso é humilhação na visão jurídica? Tá. Se não, se esse, na verdade, é uma É uma norma. pergunta É, difícil, né? Mas é, a gente porque precisa assim, só. eu, eu, É só sua eu visão, cara. pensaria É muito só sua visão. eu pensaria muito assim num contexto todo, Tá. tá? Porque assim, eu sou mais velho também, né? Não Eu sou, também sou mais velho então eu aqui. tive uma criação muito rígida, né? Sim. Então, quer E dizer, hoje a geração hoje é outra geração, eu né? ficaria aí talvez É mais oriental, na aquela disciplina, né? disciplina, né? Eu acho que nós não teríamos problema algum de ficar lá, aguentaríamos. Tá. Mas assim, talvez para outras pessoas que não tivessem a mesma resistência, eu acho que já poderia se caracterizar A a humilhação, o humilhação. assédio. É, Mas o assédio, então, do jeito que você está falando, ele se molda com a cultura de um povo, com fatos sociais, sim, ou sim. não? Na verdade, sim. O assédio que eu tô falando é o nosso aqui no Brasil, né? Sim. Porque assim, se a gente for pensar no meio, no trabalho, por exemplo, em alguns outros países, são trabalhos escravos, né? E eles não vão coibir esse tipo de coisa. Mas o mundo está mudando também. Eu acho que a gente tem que coibir mesmo o assédio. É uma prática humilhante, é terrível, né? Porque assim, as pessoas assediadas, elas ficam doentes, tem pessoas que pensam até em suicídio, tem pessoas até que se suicidam, né? Então, assim, excesso de trabalho, burnout, entre outras coisas, nós precisamos coibir, né? As pessoas, elas são seres humanos, não são máquinas, né? O que falta para esses líderes, para esses chefes? Porque geralmente, normalmente, a tipicidade é o assédio do superior para o seu subordinado. Sim. A gente falou de casos de exceção. O que falta hoje para a nossa sociedade aqui no Brasil para combater o assédio? Falta informação escolar, falta cultura da pessoa e conhecer outras pessoas, falta empatia. Tá. Não vai falar, falta tudo isso aí que eu tô Não, falando, essa né? pergunta eu achei assim sensacional, porque a gente tem que dividir. Existem líderes, chefes, vamos pensar em chefes, porque quem comete um assédio para mim é um chefe. Chefe, é que ele não tem conhecimento, por isso que as empresas, tanto públicas quanto privadas, elas precisam dar cursos, ministrar cursos, né, demonstrando até o que é assédio, né? O que o chefe pode ou não pode fazer, né? Então, assim, às vezes tem a falta de preparo. Existe talvez a cultura de um chefe. Talvez ele venha de uma cultura que ele foi criado desse jeito. E aí ele tenta, a atitude dele é um reflexo
do passado dele, né? Existe também aquele chefe que ele conhece. Ele foi funcionário, ele cresceu junto na empresa. O pequeno poder. Quando se dá o Caraca, pequeno velho. poder, ele, para satisfazer, e é o que mais Você acontece. acredita que essa palavra pequeno poder tem rodeado o podcast aqui, né? Nos últimos, né? A gente tem falado. Esse pequeno poder engrandece os pequenos. Exatamente. É o pequeno poder, é uma pessoa que veio de baixo, veio crescendo, crescendo. Quando ela conseguiu um cargo, o que ela faz? Ela, para ficar assim, bem visto pelo CEO da empresa, o que ela faz? Ela humilha as outras, ela tenta tirar um maior proveito dos outros. Aí ela começa a abusar. Trabalhos incessantes, ela começa a ameaçar, porque só assim, como ela não tem preparo, só assim que ela consegue algum resultado. Só que isso é construir um castelo em cima de um banco de areia. Porque assim, a base, vamos pensar num grupo de gerentes, o pessoal que está lá combatendo, que tem conhecimento, eles podem de uma hora para outra se virar contra ele. Aí desmorona a estrutura da empresa. Caraca, velho, mas eu fiquei impressionado. Esse pequeno poder tem, tem rodeado esse podcast. O pessoal tem falado bastante sobre a pessoa subir poder subir a cabeça, né, É, da pessoa. Cara, e eu sei que você é professor de faculdade. sou professor sou coordenador de Direito do Centro Universitário Pô, então, Católico pô, Ítalo-Brasileiro, né? cara, Excelente eu tô faculdade, deixa falando eu fazer aqui cara, um merchan. não, é claro que é, eu tô falando com o coordenador E do sou advogado Porra, também, hein? falou com o coordenador do curso, o cara é doutor nessa área aqui. Cara, e o que as faculdades de direito, até você ter falado isso, o que na Uniítalo, né, que você é coordenador lá, Sim. como que vocês levam essa informação? Se essa informação do assédio é somente para o curso de direito, ou é interdisciplinar, ou também existem as campanhas nas faculdades, ou esse curso, essa fala também é levada no curso de psicologia, no curso de administração, Administração. onde que você. Como que, Olha que cara, interessante. meu, fala um pouco mais do mundo acadêmico. Essa é uma pergunta fantástica. Lá na Ítalo, nós temos um canal, né? Um canal para as pessoas que sofrem acesso, elas fazem a denúncia lá, é um canal O totalmente assédio lá na faculdade. lá na faculdade, né? Os Os alunos, funcionários, funcionários e alunos? Não, só mais funcionários. Aí funcionários. eles fazem a denúncia, essa denúncia vai para o contato lá do canal e a gente ministra cursos. Nós temos lá o nosso vice-presidente, Walter Becker, que ele coíbe de forma assim ferrenha, né? Ele é totalmente contra o assédio. Na verdade, toda a estrutura da faculdade é contra o assédio, né? Como na Unifecaf também, né? A estrutura da faculdade, eu converso sempre com o Mike, que é o coordenador, ele é muito meu amigo, Pô, Mike traz o Mike Yusuka. aqui também pra gente conversar sobre outros temas também. Vou trazer o Mike. Mike, vem aqui, pô. Traz aí, vamos bater um papo aí sobre assédio e outros pontos importantes do direito, né? São faculdades extremamente estruturadas, onde as pessoas multidisciplinar e elas se preocupam realmente em coibir esse tipo de atitude, porque isso é extremamente prejudicial à faculdade. Mas eu digo o seguinte, cara, você como coordenador do curso, além do conteúdo de assédio, que é um conteúdo jurídico, faz parte deve fazer parte de uma grade lá, de uma disciplina, esse tema assédio também ele é falado em outros cursos, não necessariamente da Unítalo, você tem conhecimento que o assédio tem a ver com a evolução social, com a dignidade das pessoas humanas, com os direitos humanos, tem corte internacional que só vai olhar isso daí. Sim. Esse tipo de informação trafega em outras áreas do saber? Eu acho que muito pouco. Eu Ah, acho que esse canal, inclusive agora, eu até agradeço, é muito importante, porque a gente precisa divulgar o assédio, né? Porque assim, as pessoas não sabem, às vezes as pessoas estão sofrendo assédio e elas não sabem como se defender.
E principalmente no meio público, hein? Eles não sabem onde procurar algum apoio. É óbvio, se você pega um órgão público menor, por exemplo, a ouvidoria está debaixo do presidente, Sim, de um membro, lá, de um diretor. Eu vou falar do cara que está controlando a ouvidoria. Não faz sentido. exatamente. Além de eu denunciar, ainda vou ser prejudicado. É, Então tem esse detalhe. é o medo, né? É o medo. Temor E reverencial. você disse que as coisas acabam se normalizando pela cultura de um povo, né? Você não usou essa expressão, mas, Sim, por exemplo, você vai a essas lojas de fast food, é o trabalho intenso, intenso, em locais onde tem muito calor, por causa do fogão e tal. Faz aí, faz mais exemplo, né? Eu tô dando exemplo aqui, não tô falando de ninguém. Faz mais hambúrguer, faz mais não sei o quê. Cara, isso pode ser um assédio, sim. porque eu dou um trabalho Um sobre-humano. sobre-humano. E não só nisso. Se a E gente. geralmente as pessoas que trabalham lá não têm acesso, né? Pelo menos aqui o podcast a gente tá levando essa informação, né? Tomara que essas pessoas estejam Sim, assistindo, né? Porque aí você pode falar esse trabalho sobre-humano é sobre-humano. e pessoas que não têm tanto conhecimento. No Brás, né? O pessoal que vem do. São os peruanos que vêm, bolivianos, para na costura, né? Então, que assim, eles trabalham às vezes em trabalho escravo, não é isso? E eles não sabem onde recorrer e entre outras coisas. Você falou, e esse assunto eu acho que é importante te levar aqui no podcast, que é o seguinte: você falou que o assédio dos sul-americanos que vêm para o Brasil trabalhar em indústria de confecção, por exemplo, mas tem outras, cara. É assim, pode caracterizar o trabalho escravo. O trabalho escravo hoje não é igual ao trabalho escravo lá no início lá da Não, Império, né? mudou muito, Mas o né? trabalho escravo caracteriza pelo excesso de hora de trabalho, você não sobrar dinheiro para você ter lazer, Todo diversão, esse conjunto. o local que você fica, uma habitação comum normalmente. E aí Insalubre. você vai pensar tudo que acontece. E eu queria ver só para comparar o que é o assédio e como o trabalho escravo pode estar associado ao assédio. Você consegue fazer essa comparação? Sim, porque o trabalho escravo, no caso, a pessoa não tem direito a nada, né? Eles chegam aqui, eles não têm, na verdade, o conhecimento, aí eles começam a trabalhar sem registro, não tem horas, né? Moram em locais insalubres, muitas vezes eles apanham, já aconteceu isso, eu já tive denúncias, porque eu atendo no núcleo de prática jurídica, eu já tive denúncias, as pessoas apanham, chegam nos núcleos e a gente tem que tomar atitude, né, comunicar, inclusive a Polícia Federal, que a Polícia Federal, a Polícia Militar, normalmente, porque no final das contas é a Polícia Militar que nos dá todo o apoio, né? Você vai comunicar a Polícia Federal, se for um imigrante, né? É, Ele vai embora do país, é, mas na, na, não verdade, vai, na né? verdade, Ele tem direitos, né? é a Polícia Militar. É que eu que Sim, falei a mas eu Polícia digo Federal, assim, é a mas Polícia só Militar que a colocando gente uma comunica. situação assim, um paralelo, se for um peruano, um boliviano, alguém das Ah, Américas. ele tá ilegal, né? Ele Então, vai aí acabar. ele tem um medo de sair do país por E ele estar. nunca vai falar. Não vai E falar. às vezes a própria família, hein? Dos bolivianos. O Caramba. próprio pai, o próprio irmão escraviza a filha. Eu já tive um Caraca, caso meu assim. irmão. Caraca. E tinha, Que loucura isso aí, tinha dia velho. que ela chegava machucada na aula. Caraca, meu. Caraca. Amigos e parentes. Caraca, meu irmão. Então quer Deixa eu dizer. te falar, eu uma vez fui numa churrascaria. Não sei se você conhece esses casos, né? Eu falo bem genérico, não vou falar o nome da churrascaria, não. E eu estava conversando com a moça que trabalhava lá no buffet, falou, não, a gente vem do sul, a gente mora no sobrado, todo mundo junto. Eu falei, mas como assim? Não, que a própria churrascaria aluga esses locais pra gente ver. Eu falei, e aí? Vocês saem pra onde? Aí ela já, tipo, acho que eu queria saber, curioso. E ela já, não, não, eu tenho que Ela trabalhar. se esquiva, né? É.
pode até, aqui no Pode. Brasil, a gente fala muito do Nordeste, mas não é só, não é Não, 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 cara. O não. cara que vem trabalhar aqui em São Paulo, a gente tem visto isso cada vez Tá aí, mais. tá aí do lado. Tá do Tá do lado, né? lado. Tá numa churrascaria, Sim, tá numa loja, num fast food, sim, tá numa indústria da Bahia que faz carro elétrico. Falei sim. alguma besteira? Não. Numa grande. Né? É. Esse traz pra cá e Talvez envolve tudo, né? Na verdade. política internacional É. nesse caso. É o que foi publicado, né? A ação É, do Ministério Público do Trabalho, dos auditores do trabalho, é. né? O Ministério Público do Trabalho que auditou Atuou os lá na Bahia, auditores do trabalho que, lá na né, Bahia, né? é, E eles não estão sobre a lei chinesa, é a lei os fiscais, brasileira, né? Na hora que vem aqui é a lei brasileira. sim. Ele não pode alegar, ah, mas lá no meu país, lá na Ah, Bolívia, não pode, né? Porque tem que seguir a lei daqui, né? Ele tá aqui dentro, né? é a lei do território. É. Mesmo que ele tenha assinado um contrato É, de trabalho lá de 16 horas não, por não, mas dia, ele vem trabalhar numa empresa aqui brasileira, tá trabalhando aqui dentro, não é verdade? é. Então, Caraca. Pô, eu não, eu estou constrangido de chamá-lo de Márcio Iqueda. Agora tem que chamar doutor, senhor. não, Não, pelo. Cara, imagina. estou constrangido aqui, meu. Falando com uma fera aqui do direito. Ele esclareceu vários pontos, descobri do assédio invertido. Muita coisa legal, cara. Eu queria agradecer sua vinda aqui, esclareceu para mim, acho que esclareceu para o nosso público aqui sobre o que a gente falou sobre assédio, cara. Pô, foi uma aula isso aqui, foi uma Eu que aula. agradeço, E né? aí, cara, se você se viu, tomara que não, hein? E nessa situação, pô, quem eu falo? Vai falar com o doutor Márcio Iqueda, vou deixar o contato dele aqui embaixo. Ah, eu quero trocar uma ideia, sou estudante de direito, quero fazer uma pesquisa. Aí vai falar também com. Estou à Posso disposição. deixar seu Pode, contato? claro. Pode, Então eu vou pode. deixar o WhatsApp dele, vou deixar as redes sociais, então eu vou deixar todos os contatos aqui, Márcio, porque é um assunto assim que, pô, a gente não falou a ponta do iceberg, Sim, né? Tem bastante coisa para falar, para explorar isso aí, tem né? muita coisa, né? Caramba, e a gente vê que os tempos atuais não fogem dos tempos da escravidão lá na Europa, dos tempos dos egípcios que tinham seus escravos, os babilônicos, ixi, vai continuar sendo. Isso vai um dia resolver? Ah, eu acho difícil, né? Caramba. É, eu acho difícil. Caramba. Ô, Marcelo, obrigado por ter vindo aqui no podcast, compartilhado um pouquinho de conhecimento aqui. O Saber Alto é o Manual do Conhecimento e hoje você escreveu um capítulo para nós aqui, ó, no nosso Manual do Conhecimento no Saber Eu Alto. agrade... Obrigado, eu cara. agradeço muito e estou à disposição. Beleza. Pessoal que assistiu aqui o nosso Saber Alto, Manual do Conhecimento, se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, aquele pacotão youtubístico. E se você quiser fazer alguma pergunta pro Márcio, coloca aqui nos comentários, pode colocar que ele vai entrar. E se você quiser que ele volte, comenta aí. Volta Márcio e já faz a pergunta que a próxima vez você já vem com um conjunto de perguntas para responder. Pode Combinado. ser? Valeu, galera, até a próxima.